Conversa Desfiada, podcast sobre as vivências e a identidade de Oeiras. Construção das fortificações de Oeiras. Estamos na sala de jantar e a sala de jantar evoca aquela morte que é de 1734. Este é o seu podcast sobre as vivências e a identidade de Oeiras. Faça parte desta conversa e siga-nos nesta Conversa Desfiada. Ora viva, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversa Desfiada. Como sempre, eu sou o Diogo Lopes e comigo está a Alexandra Fernandes, que, como tem sido o hábito, vai começar por desvendar quem será o nosso próximo convidado. É mesmo. Hoje temos uma convidada da casa, que tem uma formação muito vasta na área da cultura. Eu nem sequer consigo pôr tudo, porque de facto tem um currículo muito extenso em muitos projetos e já tinha estado cá na Câmara no município, portanto já tinha feito aqui assim algumas intervenções e neste momento tem um cargo com maior responsabilidade e é precisamente em torno deste pelouro, o pelouro da igualdade, e estamos a falar da vereadora Filipa Laborinho, que agradecemos a participação nesta nossa conversa desfiada. Muito obrigada. De facto, eu nem consigo dizer. Um dos pontos também que tem aqui importantes é que também esteve ligada ao Oeiras 27. Tem, de facto, uma experiência já larga, que era até em Macau, onde esteve durante... E foi onde vivi. Onde viveu, não é? Onde cresci. Estudou. E tem a componente política, porque é ótimo podermos associar os nossos conhecimentos a quem tem a oportunidade de meter a mão na massa, não é? De poder atuar no terreno. E é isso que vamos falar um pouco hoje. Mas, em primeiro lugar, o que nos trouxe aqui é porque em outubro é o mês que se celebra o Dia Municipal para a Igualdade, que o município já se associa creio que desde a origem. O que é que se pretende com esta celebração? Porquê é que são importantes estas celebrações? Bom, em primeiro lugar, bom dia e muito obrigada pelo convite, muito obrigada por também a nós, aqui a equipa da Igualdade, nos fazerem pensar na ligação entre a igualdade e a cultura e como é que isto tudo se interliga. E então, porquê é que se celebram estes dias? Ora, estes dias são sempre importantes para chamar a atenção quando ainda não conseguimos atingir aquilo que são os objetivos que temos nas diversas áreas, quer na sustentabilidade, nas questões LGBT e aqui, muito especificamente, na igualdade. Estes dias são importantes porque acabam por ser um dia que se trabalha tudo em torno desta questão e estas questões passam a ter uma visibilidade extra, por assim dizer. Mas nós, claro que não nos cingimos a este dia e não ficamos satisfeitas apenas com este dia. Bem, em primeiro lugar, tanto não ficámos satisfeitos, transformámos o dia numa semana e, portanto, aqui em Oeiras nós comemoramos a Semana da Igualdade com uma série de projetos, de iniciativas que de facto promovem a visibilidade desta área. E depois, ao nível nacional, também é este o dia em que são lançados os resultados do Prémio Viver em Igualdade, que é um prémio que tem vindo a ser dado já mais ou menos há 7 anos e o município tem, nos últimos anos, ganho constantemente este prémio. Portanto, vamos esperar agora por outubro, pelo dia 24, para saber este ano qual foi então o resultado, a nossa classificação nesta área, neste prémio. Aliás, eu falhei aqui na apresentação porque, para além do pelouro da igualdade, tem uma série de outros pelouros, como economia circular, alterações climáticas, desenvolvimento sustentável, ou seja, questões hoje em dia muito na primeira linha, porque define o nosso futuro, não é? E a questão da igualdade é certamente um tema, a igualdade na sua acessão mais lata. Sabemos que é um fator de desenvolvimento, obviamente, e sobretudo uma questão de direitos humanos, mas seja a igualdade de género, nas oportunidades no acesso à educação, à cultura, à saúde, ao trabalho, à habitação, enfim, muitos outros aspectos, podemos considerar que a igualdade é uma utopia? Bom,
Eu aquilo que acho é que se a considerarmos como uma utopia, ainda bem, porque as utopias nem sempre são más. As utopias muitas vezes servem para nós nos guiarmos para chegar lá, para chegar àquilo que é um ideal. E, portanto, eu vejo como um aspecto positivo. Exatamente, e desafia-nos, não é? Claro. Porque quando nós queremos chegar ali àquela perfeição que é a utopia, temos que ainda, se calhar, nos empenharmos mais. E nesse sentido, sim, se calhar é uma utopia, mas aquilo que nós de facto trabalhamos é para que ela possa ser uma realidade, porque de facto, como dissemos aqui bem, aliás, não é por acaso que a igualdade de género é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, está na agenda global, porque se considera que efetivamente a igualdade promove o desenvolvimento e sem dúvida nenhuma que hoje em dia não há como fugir à questão dos direitos humanos e, portanto, há muito trabalho a fazer. Felizmente nós vivemos numa zona do mundo em que estas questões são trabalhadas, são faladas de uma forma aberta e mesmo assim estamos muito aquém daquilo que seria uma verdadeira igualdade, mas naturalmente quando nós olhamos para outros países e para outros hemisférios do globo é muito preocupante e ainda por cima estamos num momento em que vemos uma série de igualdades a regredirem, uma série de direitos que já tinham sido alcançados a regredir até em países como os Estados Unidos, por exemplo, e isto de facto é aflitivo. E queria aproveitar este momento até para dizer, e por falar em utopias, que de facto eu sinto muito honrada por o Presidente da Câmara ter decidido que efetivamente íamos criar uma área da igualdade de género, que passaria a ser uma área de responsabilidade política e, portanto, naturalmente esta área está a ser trabalhada com o Dr. Luís Afonso e a Dra. Carla Martinho, que coordena diretamente esta área, e acho que isto foi um passo absolutamente visionário e importante, porque termos a oportunidade de trabalhar de forma autónoma esta área dá-lhe também uma visibilidade completamente diferente e, portanto, eu de facto sou uma sortuda por ter tido a possibilidade de agarrar esta área, de trabalhá-la com a equipa que estou a trabalhar e que estão sempre constantemente a pensar que iniciativas é que nós podemos fazer, até onde é que podemos ir na área da igualdade. Nunca nos queremos ficar apenas por aquilo que se calhar seria o mainstream. Portanto, queremos desafiar os nossos colegas para pensarem nas outras áreas também de forma a incluir a igualdade, porque a igualdade é transversal a uma série de outras áreas que não estão naturalmente na tutela direta deste pelour, que pertencem a outros pelouros, mas que sem dúvida também é um desafio conseguirmos que os nossos colegas também comecem a incorporar na sua ação aquilo que pode ser a igualdade nas suas áreas. E, portanto, é uma utopia, se calhar mas ainda bem que é uma utopia e que nós estamos aqui em Oeiras a trabalhar esta utopia com as mãos na massa e a conseguirmos fazer uma série de coisas. Por exemplo, eu acho que isto é de facto fantástico, que até agora tenho visto poucos municípios a fazê-lo. Nós decidimos começar a participar anualmente na marcha LGBT em Lisboa e temos tido um feedback absolutamente fantástico. Quando nos veem, até já vêm ter connosco a correr a dizer: "Ei, Oeiras, estão cá outra vez, vai tão bom", porque de facto isto marca a diferença, marca uma forma de estar diferente, dá uma visibilidade completamente diferente e, portanto, temos que continuar a trabalhar e nunca desistir. Vereadora, antes de avançarmos para a próxima pergunta e no encontro daquilo que nos acabou de explicar, pensei no seguinte: as questões da igualdade de género, para além do principal, que é promover a dignidade humana e tudo mais, não poderá ser uma mais-valia também do ponto de vista turístico para Oeiras? Se alguém se sentir confortável em todas essas questões, com as iniciativas que Oeiras está a fazer, não poderá também ser uma mais-valia turística? Podem encontrar em Oeiras quase que um oásis de igualdade e de... Pode, naturalmente que pode, do ponto de vista turístico, do ponto de vista económico, as empresas, aliás, nós temos a equipa para a igualdade na vida local e esta equipa não se cinge apenas a elementos portanto, da Câmara Municipal de Oeiras. Temos também elementos de empresas que trabalham connosco, elementos da academia que também integram esta equipa e, portanto, obviamente que quando
nós trabalhamos a igualdade, quando temos empresas que também connosco querem trabalhar, quando os espaços são espaços de liberdade, em que, por exemplo, um casal que seja gay, que possa vir estar aqui sem sofrer qualquer tipo de preconceito, poder usufruir do espaço de uma forma natural. E eu diria mais, aquilo que a gente quer é que as pessoas possam estar nos espaços sem que ninguém até dê por elas, porque é isso que no fundo, quando nós falamos destas questões, queremos que estas pessoas possam estar no espaço público sem terem que ser constantemente olhadas e vistas, não é? No fundo, as pessoas o que querem é viver como todos nós vivemos, é poder ser quem querem ser, num espaço onde lhes apetece estar, sem qualquer receio, sem qualquer falta de liberdade. E eu acho que nesse sentido, claro que sim, claro que Oeiras pode beneficiar por ser esse espaço a maior de liberdade. É a normalidade, não é? Exatamente, e normalidade. Exatamente, era essa a palavra que eu procurava. Um dos pelouros da vereadora é o da igualdade de género, mas podemos concluir que também a cultura tem uma dimensão de género? Concorda com esta... Sim, concordo, claro que sim. A cultura tem várias dimensões de género, desde logo aquelas dimensões que são inerentes às várias profissões, a falta de mais mulheres em cargos de liderança, as questões do assédio no local de trabalho, as questões do reconhecimento que muitas vezes é dado muito mais aos homens do que às mulheres, portanto a desigualdade que existe a nível salarial, portanto todas estas questões são inerentes, mas depois também, por exemplo, na representatividade dos artistas. Nós toda a gente conhece, até tinha aqui um exemplo, que é os arquitetos que são reconhecidos por todos na nossa sociedade. É o Gonçalo Birne, é o Eduardo Souto Moura, é o Álvaro Cisa Vieira. Então, e as mulheres? Nós temos mulheres arquitetas absolutamente fantásticas, como a Gabriela Tomé, a Olga Quintanilha, mas são nomes reconhecidos no público em geral? Não são. E até depois vou dar aqui também um exemplo. Nós temos o Parque dos Poetas. Quando nós olhamos para o Parque dos Poetas, a maior parte dos poetas que estão representados são homens, não é? Porque também durante muito tempo a sociedade reconhecia efetivamente o trabalho muito mais aos homens. Aliás, conhecemos mulheres que escreveram sob o pseudónimo de homens precisamente para poderem ter um acesso e uma visibilidade muito maior. Portanto, sem dúvida que as questões da igualdade também fazem parte também se aplicam à cultura. Se calhar há áreas que são muito mais fáceis, como a música, em que as mulheres têm mais reconhecimento hoje em dia, mas ainda continua. Mas também foi um caminho muito difícil. É verdade, não tinham grande palco, mas hoje em dia é mais fácil. Mas hoje em dia continua a haver uma série de áreas em que, de facto, as mulheres continuam a ter uma maior invisibilidade. Aliás, a gente vai aos museus do mundo inteiro, até houve há uns 2, 3 anos uma polémica relativamente à representatividade das mulheres, das obras das mulheres nos museus, que a gente percorre os museus, não é? E a maior parte das obras são de homens. A maior parte dos autores que estão expostos são homens. Portanto, de facto, continua a haver muito caminho para fazer. E atenção que a cultura, estamos a falar de uma área em que é mais disruptiva que as outras áreas. E mesmo assim, existe desigualdade. E o que é triste é que, embora menos, felizmente, mesmo na área das artes, quando uma mulher se torna uma atriz consagrada ou começa a ser muito requisitada para uma série de papéis, ainda há aquelas vozes, aqueles velhos do Restelo que começam a semear a dúvida de o que é que ela terá feito. Exatamente. Não é? Com os homens não acontece, ou certo. Muito raramente acontece. Bem, mas isso acontece na cultura, na política, nas empresas. Cultura não era suposto acontecer porque é um meio tão mais livre e tudo mais. Pois não. Não era suposto na cultura haver esse tipo de comentários. E pois, tipo mas a cultura no fundo também é o reflexo da sociedade. Verdade. Não é? E portanto, ao ser o reflexo da sociedade, mesmo tendo essa característica mais disruptiva, não consegue fugir àquilo que no fundo é a própria sociedade, não é? E aquilo que são as vivências que a sociedade ainda mantém. E que é difícil, não é? São caminhos difícil que se têm que percorrer. Aliás, eu digo isso muitas vezes. O problema que nós temos na igualdade não são as leis. Nós temos leis absolutamente inovadoras no nosso país. Portanto, a questão não está naquilo que são os direitos consagrados
A questão está naquilo que é a forma de nós praticarmos ou exercermos esses direitos, porque tem a ver com uma questão cultural, tem a ver com aquilo que é o que está enraizado, não é? Nos modos de estar, nos modos de ser, nos modos de fazer, que nós não conseguimos largar de um dia para o outro. E isso é o mais difícil de mudar. O mais difícil de mudar não é a lei, não, é de facto a mentalidade, é de facto a nossa forma de estar. Apesar das dificuldades todas, mas até avaliando o seu percurso, quer académico, quer profissional, há certamente bons exemplos. E aqui em Oeiras, certamente, há boas práticas que já dão resultados. Quer-nos dizer assim, alguns casos que acho que sejam importantes de referir? Bom, em primeiro dizer que eu acho que Oeiras tem uma situação de facto muito, muito positiva. Nós temos uma grande percentagem na Câmara de dirigentes são mulheres, mesmo ao nível do Executivo temos paridade, se bem que quer o Presidente, quer o Vice-Presidente continuam a ser homens, mas de facto, temos aqui alguma igualdade, ainda temos que ir mais além para termos este equilíbrio mais reforçado, mas temos. Depois, como há bocado disse, temos esta equipa para a igualdade na vida local, que é uma equipa que integra elementos do município, integra elementos de fora do município e serve como até uma espécie de equipa consultiva. Nós estamos neste momento a fazer o Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação e ele tem sido totalmente feito por esta equipa. Estamos agora na fase em que começamos as reuniões com os stakeholders internos, aquela questão de queremos transversalizar a igualdade para todas as outras áreas. Portanto, a nossa ideia foi, à semelhança do que fizemos também com o Plano de Energia e Clima, também neste plano, falar com todas as áreas do município, pedir-lhes que leiam o que está no plano, que possam integrar algumas sugestões, que possam também pensar nas suas áreas do ponto de vista da igualdade e o que é que pode ser feito. E dou por um exemplo, quando nós falamos em transportes públicos, tem que haver uma perspectiva de género, porque quem é que usufrui mais dos transportes públicos? São as mulheres, que muitas vezes têm a seu cargo o ter que ir à escola, o ter que ir ao centro de saúde, o ter que ir ao supermercado. Portanto, os transportes também podem incluir uma perspectiva de género quando estão a ser pensados. Até o condutor, não é? Até começa a ser motoristas mulheres, mas era uma questão que até há bem pouco tempo era uma raridade, não é? Sim, mas é verdade, não é? Mas são mulheres que conduzem, mas não são elas que determinam as rotas, sim, claro, não é? Claro. Portanto, é muito importante que nós consigamos, junto de todas as outras áreas, fazer com que eles percebam que têm alguma coisa a dizer e que têm alguma coisa a ver com esta a igualdade, tem alguma coisa a ver com eles também. E, portanto, é bom pensarmos. Claro que gostaríamos de um dia também termos aqui um orçamento todo pensado também com uma dimensão de género. Portanto, o caminho faz-se caminhando. Acho que temos muito bons exemplos, como aquele que eu dei também há bocado, da participação na marcha LGBT, por exemplo, agora estamos a discutir com a educação a inclusão de uns módulos no Oeiras Educa, com a Amplos, que é no fundo uma associação que pretende de pais para pais falar sobre esta questão do que é ter um filho que não é heterossexual ou que tem outras escolhas de género diferentes daquelas que se calhar os pais inicialmente tinham como expectativa, porque a questão da sexualidade e do género é diferente, e portanto vamos ter esse módulo para professores, para pais que possam efetivamente também querer esse apoio, não é? E com quem falar, e vamos ter também outro módulo para falar de todas estas questões, do que é a sexualidade, o que é o género, desmistificar isto um pouco. Portanto, estamos de facto a fazer este caminho de começarmos a entrar por várias áreas. Já fomos às escolas falar da violência no namoro. Uma questão preocupante hoje em dia. Uma questão preocupantíssima, não é? E estamos também neste momento a desenvolver um plano para perceber como é que podemos também atacar outras áreas, como o bullying, que muitas vezes é um bullying até sexual nas redes sociais, que as redes sociais permitem que hoje em dia uma pessoa que está ali atrás do ecrã, não é?
consiga... Alarvidades. Exatamente, consiga dizer todas as coisas que lhe passa pela cabeça achando que não há qualquer consequência. E isto para um adolescente, se para um adulto é complicado, para um adolescente ainda é mais. Portanto, estamos a pensar, ainda há pouco tempo tivemos a visitar a Casa da Maria, o projeto na PSP dirigido à violência, aos crimes de violência grave e nomeadamente de violência doméstica, e estamos também aqui a encontrar algumas sinergias com eles para trabalharmos também este tema, quer nas escolas, quer na terceira idade. Portanto, temos muita coisa que estamos a fazer, estamos no terreno. Estas conferências, às vezes, estas conferências não servem para nada. Não servem, são importantíssimas, porque são nestas conferências nós juntamos técnicos de vários setores e que falamos sobre estas questões entre todos, e muitas vezes é dali que saem ideias para trabalharmos, para fazermos. Aliás, foi de uma conferência que tivemos sobre as questões LGBT que saiu esta ideia de fazermos estes módulos para o Oeiras Educa. Portanto, há sempre trabalho que depois é possível fazer em rede e que muitas vezes saem destes encontros. E é bom também nós percebemos o que é que cada um está a fazer, quais são as dificuldades que cada um sente no terreno e onde é que podemos colaborar uns com os outros. Portanto, eu diria que isto é um trabalho que, à medida que vai sendo desenvolvido, ele cresce, não é? Naturalmente vai percebemos crescendo, que há mais sítios onde podemos intervir. Sem dúvida. Uma das características da cultura é promover o sentimento de si, permitindo à pessoa ter um conhecimento muito mais profundo do que vale enquanto ser humano e ter um conhecimento muito mais profundo dos seus direitos. Esta será, porventura, uma das características principais da cultura, aplicando à igualdade de género e estas questões, permitir que a pessoa, através do acesso à cultura, passe a ter o entendimento de si próprio e dos seus valores e dos seus direitos? Sim, mas não só. Si próprio, do outro, do mundo. Eu diria que a cultura serve vários propósitos, não é? Desde logo serve para a nossa dimensão humana, não é? Para nos sentirmos mais humanos, para espicaçar aqui os nossos sentidos, e portanto eu diria que tem vários propósitos para além desse. Não só, ou melhor, pondo assim como pôs, não só para o indivíduo em si, mas para o indivíduo também em contacto com o outro e com o ambiente que o rodeia. Porque para mim a cultura são várias coisas. A cultura é memória, é reflexão, é provocação, desafio, não é? É tolerância, é liberdade, é beleza. Portanto, porque a cultura tem esta característica que é muito boa, não é? Ela muitas vezes é muito mais transmitida através dos sentidos do que através da racionalidade, não é? E isso dá-nos uma dimensão completamente diferente e portanto eu diria que a cultura serve vários não consigo dizer que há um propósito maior, a não ser este de nós nos sentirmos humanos, de nós não nos desconectarmos com aquilo que é que são os nossos sentidos, não é? E de alguma maneira a cultura também pode ser um meio para reduzir ou até para eliminar as tais assimetrias sociais, económicas. Pode, sem dúvida. Níveis, não é? Aliás, deixem-me se calhar contar-vos que eu comecei a trabalhar as questões da sustentabilidade através da cultura. Portanto, eu cheguei a este meu interesse pela agenda dos ODS, por o que é que nós podíamos fazer por esta agenda e como é que a trabalhávamos através da cultura. Porque a cultura, voltamos outra vez à pergunta anterior, a cultura fala de uma forma muito diferente daquilo que as outras áreas falam, e portanto sem dúvida nenhuma que também para a igualdade de género ela tem um papel absolutamente fundamental, porque quando eu dizia muitas vezes, nós podíamos fazer muitas campanhas relativamente à água e falar sobre as questões da água, mas ali num espaço de um museu com um património
do século XVIII, quando nós falávamos das questões da água naquele contexto e às vezes transportávamos as dificuldades que existiram naquilo que era o acesso à água naquela altura para aquilo que é a realidade de hoje, temos um acesso ilimitado à água e nem nos apercebemos da escassez que existe relativamente à água e daquilo que pode ser o nosso futuro sem ela. Falar ali tem um impacto completamente diferente de uma conferência com cientistas ou com especialistas nesta área, porque as pessoas estão muito mais predispostas, porque têm os seus sentidos muito mais abertos e disponíveis para ouvir e para falar destas questões. Portanto, sem dúvida que também, através da igualdade de género, sobre a igualdade e nomeadamente a igualdade de género, claro que a cultura pode ter aqui um papel absolutamente essencial. Aliás, há bocado estávamos a falar disso, a forma como alguns artistas se revoltaram perante alguns museus por haver uma falta de representatividade masculina naqueles museus. Feminina, não é? Feminina, peço desculpa, havia era demasiada masculina, exatamente, não é? Portanto, claro que a cultura pode, e se calhar isso marcou mais, de que eu me lembro disso acontecer, do que se calhar conferências sobre a igualdade e coisas que nós temos que fazer. São importantes para um determinado contexto, mas às vezes para o público em geral, sem dúvida que a cultura tem maior impacto, consegue chegar de forma diferente. E há uma teoria da sociologia que penso que é as comunidades imaginadas ou as sociedades imaginadas, de Benedict Anderson, que diz que nós não conhecemos efetivamente o outro, conhecemos só através da televisão, sabemos que existem mais pessoas como nós, mas não sabemos ao certo como é que elas são, e a cultura talvez permita nós sairmos de casa e termos noção que existem mais realidades para além da nossa e encarar essas realidades com normalidade, que é o que é, não é? Sem dúvida nenhuma. Bem, então pela tolerância, eu não tenho a mínima dúvida que a cultura... É o mundo. Completamente. E a cultura permite isso, é uma espécie de doente, não é? Aliás, por isso é que eu acho que viajar é das coisas mais importantes que podem existir. Nós contactarmos com o outro. Nós temos agora um projeto que é a Copa Oeiras Valley, em que vamos pôr os miúdos a simular que estão numa conferência sobre as alterações climáticas e eles vão ter que assumir o papel de um país que não é o deles. Vão representar ou o Brasil, ou os Estados Unidos, ou a África do Sul. Portanto, podem escolher dentro de uma panóplia enorme, que são os países que existem no mundo. E isto é importantíssimo. Eles põem-se nos pés do outro, eles perceberem porque é que determinado povo ou determinada cultura tem formas de estar ou formas de pensar diferentes da nossa. Mas nós só conseguimos entender se entrarmos em contacto com eles, porque senão nós estamos sempre aqui no conforto daquilo que é a nossa vida e a nossa forma de estar e não conseguimos sequer perceber. Mas quando nós viajamos, quando contactamos com eles, quando vamos conhecer a história deles, passa tudo a ser diferente, não é? Porque passa a haver um contacto, uma experiência com aquele mundo diferente que nos permite... Com realidades diferentes, não é? Exatamente. Empatizar com o próximo. Que nos permite até posicionar como é que nós estamos, não é? Exatamente. O que é que já fizemos, o que é que nos falta fazer, não é? Exatamente. Aliás, estas questões da acessibilidade, da inclusão, a igualdade, nas suas várias áreas, há sempre barreiras. Quais são as barreiras mais difíceis de combater? Sem dúvida que são as barreiras da nossa mentalidade. Para mim essas são as mais difíceis. Como disse, e nós em Oeiras tem havido um grande investimento nesta área, quer na cultura, no desporto, na educação. Então Oeiras, sem dúvida que é um território muito, muito privilegiado. Mas também isso faz com que muitas das desigualdades sejam invisíveis. Nós não conseguimos perceber tão bem onde é que estão as dificuldades. Mas ainda assim há um investimento quando há uma percepção de que em determinada área é possível se calhar ter uma intervenção diferente, consegue-se encontrar meios para atuar. Mas há uma coisa que nós não conseguimos mudar a cabeça das pessoas, obrigá-las a fazer a mudança. Têm que ser elas a querer. Por exemplo, a educação e a cultura têm um papel fundamental, não é? Por exemplo, nós nos dias em que celebramos
iniciativas ligadas à área LGBT, quando fazemos publicações nas redes sociais, experimenta ir ver os comentários que lá aparecem. São absolutamente homofóbicos, é um desânimo ver aqueles comentários. Também há comentários positivos, mas há muitos comentários negativos. Isto mostra que num território como Oeiras, com o desenvolvimento que nós temos, com a capacidade económica, o nível de educação que nós temos aqui, ainda assim, nós vamos às redes sociais e vemos aquele tipo de comentários. Portanto, são as mentalidades, são as mais difíceis de mudar. E isso tem que ser uma luta constante, tem que ser é um desafio constante, não é? Mas agora acaba por ser um território muito desafiante nesse sentido, porque eu gosto de dar o exemplo da minha freguesia, que é Porto Salvo. E Porto Salvo nós temos 3 realidades. Temos o parque empresarial tecnológico, super evoluído, temos a zona mais rural, pessoas mais idosas, mais folclóricas, digamos assim, e depois temos os bairros sociais. Portanto, são 3 mentalidades diferentes. E o que faz com que o seu trabalho e do seu pelour seja ainda mais valorizado, porque Oeiras de facto tem estas valências múltiplas de tradicional, tecnológico e urbano, rural. Urbano, e conseguir de facto abraçar todas essas realidades e promover aquilo que pretendem promover, acho que é um desafio muito, muito forte e é valorizar de facto o que fazem, porque Oeiras é um território mais desafiante do que outros nesse sentido. Sim, agora até temos com as comunidades estrangeiras, que temos muitas comunidades, também mais do que as pessoas que já cá viviam e que são oeirenses. Temos neste momento talvez quase, não sei qual é a percentagem, mas sei que é muito grande a percentagem de... E isso também é um desafio. É um desafio também, não é? Porque é um desafio duplo, não é? Por um lado, o desafio destas pessoas serem bem integradas na nossa sociedade. Porque há choques culturais, não é? Naturalmente, não é? Naturalmente há choques inevitáveis, que são culturais. E que se lançam, não é? Exatamente, não é? Portanto, e era isso que eu ia dizer. E depois, por outro lado, que a comunidade que cá está também os acolha com tolerância e que se encontre uma forma em que todos conseguem conviver no mesmo espaço. Obviamente sendo respeitoso relativamente àquilo que é o outro e à forma de estar do outro, que naturalmente é diferente da nossa, mas os territórios também ganham com esta diversidade, mas lá está, vivemos tempos difíceis, onde às vezes é difícil passar esta mensagem e que ela seja bem aceite, porque nem sempre é bem aceite e bem acolhida. Portanto, é um desafio muito grande, sim. É curioso que na sua nota curricular diz que um dos propósitos é pensar e transformar o território. O que é que gostaria de deixar nesta sua passagem aqui por Oeiras e sobretudo com um pelour, porque implica ter uma responsabilidade maior? Não é que não seja, a técnica não seja importante, mas é poder ter acesso à possibilidade de atuar mesmo, não é? E portanto, o que é que gostaria de acrescentar ou de deixar aqui que fizesse a diferença? Bom, eu acho que... eu creio que já estão a fazer, mas de qualquer maneira há sempre qualquer coisa que nós desejamos alcançar e gostaríamos que isso ficasse como é uma pergunta marca. Que não é fácil. Claro que aquilo que nós gostaríamos era de, em todas as áreas que nós abraçamos, temos um objetivo em cada uma delas. Por exemplo, nós tínhamos as transferências de competências do Governo Central para a autarquia, que conseguimos fechá-las todas. O plano da Ação e Clima, que está neste momento praticamente a chegar ao fim, a consulta pública, e portanto que esperamos brevemente esteja aprovado. O plano para a igualdade e não discriminação, que queremos que seja fechado até agora durante o início do próximo ano, depois da discussão com os stakeholders internos, com os stakeholders externos, queremos fechá-los e que se possam implementar. Mas no fundo, eu acho que aquilo que é importante é que aquilo que nós trabalhamos em cada uma destas áreas possa
continuar. E na área da igualdade, não é? Nós criámos este slogan do Oeiras mais igual, e que seja eu a estar cá, seja outra pessoa, até não havendo ninguém especificamente que seria um retrocesso, mas a gente nunca sabe como é que é o amanhã, que não fique responsável politicamente por esta área, mas que o trabalho que tem sido feito, que permaneça, que continue, e que quem cá está continua a desenvolver e a encontrar mais formas de transformar o território. Porque voltamos outra vez à utopia. Nós na política, pelo menos eu, acho que só posso falar por mim, eu venho sempre com vontade de fazer mil e uma coisas. E nós sabemos que não é impossível ser assim. O dinheiro é limitado, os recursos, até meios humanos, são limitados. Portanto, nunca podemos fazer tudo aquilo que achamos que deveria ser feito, mas há muito que se pode fazer, e eu acho que se chegarmos ao fim deste mandato com este plano, portanto agora especificamente falando nesta área da igualdade, com o plano aprovado, a ser trabalhado como eu há bocado disse que gostaria, com as outras áreas, em que pelo menos anualmente ou de 2 em 2 anos possa ser revisitado para ver o que é que já está a ser feito, o que é que não está a ser feito, e a continuar a insistir para que os outros nas suas áreas também integrem esta questão da igualdade, acho que já é uma boa marca. Se ficarem as sementes, não é? Se ficarem as sementes... Voltamos à cultura. A cultura exatamente. Também é isso, não é? Deixar sementes... Para que haja caminho. Exatamente, para que haja caminho. Agora estamos numa encruzilhada, e já há pouco falou nisso, que é um mundo que nos inquieta. Bastante. Porque continua a haver muitas desigualdades e situações em que se estão a regredir, e não é só nas sociedades que achamos que são menos avançadas, que é um termo que eu não gosto muito de usar, mas como disse, sociedades supostamente com democracias muito questionáveis e com retrocessos grandes, e até aqui na Europa, não é? Estamos num caminho, acho que estamos numa situação de caminho, não sabemos bem para quê, mas acreditar sempre, a tal utopia, eu continuo a achar que a utopia é sempre aquilo que nos pode mover, não é? Sem porque dúvida. não deixarmos de acreditar. Exatamente. E, portanto, o que é que gostaria de deixar aqui assim como caminho para a utopia? Bom, como caminho para a utopia, de facto nós estamos num momento preocupante. Temos muitos desafios pela frente. As gerações de hoje se calhar não olham para o futuro com a mesma expectativa com que se calhar as gerações anteriores olhavam, que tinham sempre a garantia que ao estudarem, ao fazerem mais, iriam conseguir mais do que aquilo que tinha sido conseguido na geração anterior, e nós hoje não temos a certeza que assim seja, não é? Não sabemos muito bem como é que isto tudo se vai transformar, mas eu acho que sobretudo nós temos que ser otimistas. Nós não podemos olhar, e eu falo muito isso relativamente às alterações climáticas, nós não podemos olhar para as dificuldades que temos à frente e ficarmos paralisados, ou até seguirmos por caminhos radicais que depois levam a um confronto com o outro, e que produzem nada. Portanto, aquilo que nós temos é que continuar a lutar para que o conhecimento seja a base daquilo que nós fazemos, e da nossa atuação. Não podemos abdicar disto, não podemos abdicar de termos o conhecimento bem alicerçado para poder agir. Num tempo de redes sociais onde parece que temos todos imenso conhecimento, mas depois quando vamos ver conhecemos tudo muito pela rama. A informação e as fake news são as fake news, perigos. Não é? A informação instantânea, nós lemos os cabeçalhos e a notícia já está garantida, e depois isso não é uma realidade. Portanto, aquilo que nós temos que continuar a lutar é pelo otimismo,
pelo conhecimento como base na ação e, sobretudo, cultivar o diálogo entre todos. Aliás, o facto do Partido Socialista estar no município de Oeiras a trabalhar nestas áreas parte precisamente dessa consciência que nós temos de que o diálogo é fundamental. Nós não nos podemos entrincheirar cada um na sua zona e lutar apenas dizendo queremos isto, queremos aquilo. Não, nós temos que saber sentar-nos, aceitar fazer, aceitar dialogar com o outro, mesmo que às vezes seja diferente nós ou que pense de forma diferente, mas encontrar um caminho comum, porque é isso que vai reforçar a nossa sociedade, é isso que vai reforçar as nossas democracias, o saber dialogar, o saber conversar, o saber chegar a um consenso que às vezes, lá está, nós caminhamos para a utopia, mas às vezes não conseguimos o perfeito, mas conseguimos se calhar alguma coisa, e esse caminho sem dúvida que é importante, porque não começá-lo é que nunca nos permite chegar a lado nenhum. Portanto, temos que o começar, temos que o continuar agora que também já o começámos e, portanto, aquilo que eu acredito é que é isto que nós temos que continuar a demonstrar, não é? Demonstrar que é possível fazer este caminho de diálogo, é possível fazer, mesmo que não façamos tudo aquilo que se calhar achávamos que devia ser feito, até porque somos humanos, não conseguimos nunca conseguimos, não é? Mas que aquilo que vamos conseguindo fazer, lá está, aquilo que o Diogo dizia, são as sementes que vão ficar para o futuro. E, portanto, acho que é isto que temos que continuar a lutar. Sem dúvida. E eu creio que foi uma agradável e surpreendente conversa em torno, obviamente, do tema da cultura aqui em Oeiras, mas uma cultura numa área muito específica, e só podemos agradecer a sua disponibilidade em ter vindo a esta nossa conversa desfiada. E foi a segunda prova de fogo que tivemos, a primeira com o vereador Pedro Patacho e agora com a vereadora Filipa, porque se corresse mal, Alexandra, as continhas e recursos humanos. Não, eu é que vos posso-vos agradecer. Acho que foi uma conversa muito estimulante. Como eu disse no início, também vocês me desafiaram a fazer aqui uma reflexão sobre esta ligação entre as duas áreas, e que para mim foi ótimo, que eu tenho imensas saudades da cultura, porque isto, às vezes nós estamos nestes lugares, isto é muito absorvente e é muito mais difícil conseguirmos ter tempo para outras coisas, e portanto tinha muitas saudades também de poder falar um bocadinho sobre estas questões, e agradecer-vos esta conversa fantástica que nós aqui tivemos. Muito obrigado. Conversa Desfiada, podcast sobre as vivências e a identidade de Oeiras. Construção das fortificações de Oeiras. Estamos na sala de jantar e a sala de jantar evoca Aquela morte que é de 1734. Este é o seu podcast sobre as vivências e a identidade de Oeiras. Faça parte desta conversa e siga-nos nesta Conversa Desfiada.